Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é William e aqui nesse canal a gente fala sobre finanças e investimentos de maneira simples, prática e objetiva, com o intuito de te motivar a gastar melhor o teu dinheiro e começar a investir com inteligência. Aqui nesse canal, pessoal, eu falo sobre finanças e investimentos, mas sobre finanças pessoais também, não só sobre finanças do mundo dos investimentos, né? Mas falando sobre como organizar a tua própria finança pessoal, porque eu passei por esse processo, né? Eu tive bastante dificuldade no início, porque eu vinha logo depois da faculdade, eu vinha pensando muito em trabalhar, comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro e eu não sabia muito bem como lidar com isso, então eu gastava muito dinheiro. Às vezes gastava mais do que ganhava no mês, né? Então qualquer reservinha que eu tinha eu acabava consumindo, né? Eu não gastava meu dinheiro de maneira inteligente, então eu nunca me interessei por investir, porque eu sempre pensava assim, bah, mas se não sobra dinheiro na minha conta, como é que eu vou investir, né? Eu gasto, ainda me falta dinheiro no final do mês, como é que eu vou fazer para poder investir todos os meses, né? Além disso, eu tinha uma outra crença, que era que investimento só podia ser feito por quem tinha muito dinheiro, né? Só a gente rica investia e era isso, não tinha como a gente investir. Com o passar dos anos, a minha mentalidade mudou, eu comecei a enxergar o dinheiro de forma diferente, né? Comecei a ouvir um pouco mais sobre investimentos e comecei a estudar sobre isso. Até que um dia eu finalmente me organizei e decidi fazer os meus primeiros aportes. Então aqui nesse vídeo eu quero trazer para vocês a forma como eu fiz para começar a gastar melhor o meu dinheiro e fazer finalmente o meu primeiro aporte, que se tornou hoje aporte recorrente, e eu vim aumentando eles a cada mês. Pessoal, então antes de ir para o conteúdo do vídeo, eu gostaria de te motivar a se inscrever no meu canal, né? Curtir esse vídeo agora ou lá no final, se você gostar desse vídeo, ativar o sininho das notificações para continuar recebendo os meus conteúdos sempre que eu postar um novo vídeo e compartilhar esse vídeo com todo mundo que tem interesse por investimentos, com quem você acha que pode ter interesse ou que precisa aprender um pouquinho melhor a investir. Eu estou aqui para contribuir e eu espero que eu possa contribuir para os seus investimentos e para a tua vida pessoal de maneira positiva, tá certo? Então vamos lá para o conteúdo do vídeo. Pessoal, aqui nesse vídeo eu trouxe alguns passos, né, do processo que eu passei até conseguir começar a investir o meu dinheiro de maneira eficiente, né? Eu já falei em outros vídeos, faz um ano que eu estou investindo meu dinheiro, que eu comecei a investir de maneira consciente, montar reserva de emergência, investir em bons ativos, né, e construir o meu patrimônio. Então nesse um ano eu venho estudando muito, aprendi bastante sobre investimentos, vejo muito vídeo aqui no YouTube também, né? Consumo muito material, leio bastante livro, acompanho muitas notícias, né? Então hoje eu já consigo investir de uma maneira mais inteligente, mais consciente, mais assertiva, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o processo que eu passei para começar a investir melhor. Então aqui eu trouxe um resumo que de repente faça sentido para tua vida, de repente tu esteja num momento parecido com o que eu estive atrás, né? Ou se não tiver, pode ser que tu conheça alguém que esteja nesse momento e esse vídeo pode servir para essa pessoa ou para ti mesmo. Primeira coisa que aconteceu quando eu percebi que eu precisava mudar a forma como eu vejo o dinheiro é porque eu comecei a me incomodar com o fato de não sobrar dinheiro no final do mês, né? Eu pensava comigo assim, pô, eu tenho um bom salário, eu teria como fazer sobrar dinheiro no final do mês, mas eu simplesmente gasto meu dinheiro e não sei para onde ele foi. Quando eu falei essa frase do não sei para onde foi o meu dinheiro, me acendeu um alerta, dizendo assim, como assim eu não sei para onde está indo o meu dinheiro, né? Então eu passei a olhar o dinheiro de forma diferente e esse pensamento motivou o meu próximo passo. O próximo passo que eu fiz para conseguir entender aonde estava indo o meu dinheiro e a forma, né, a estrutura como esse dinheiro estava alocado nos meus gastos mensais, foi onde eu comecei a planilhar o meu dinheiro, né, planilhar os meus gastos. Peguei uma planilha simples de Excel, abri um Excel e comecei a colocar gastos fixos e gastos variáveis, né? Colocava lá o meu aluguel, colocava meu gasto com estudo, gasto com combustível, gasto com alimentação, gasto com lazer, colocava todos os gastos, né? Nos primeiros meses eu apenas planilhava, né? Então eu via ali no final do mês, vai chegar perto do zero ou vai ficar um pouquinho negativo. E foi aí então que eu me motivei a começar a estudar esse gasto e entender da seguinte forma: tenho isso planilhado, agora eu preciso reduzir os custos. Preciso, porque não adianta a gente só planilhar e ficar olhando ali no que a gente está gastando sem a gente atuar para reduzir esses custos. Então eu comecei um trabalho de analisar onde eu estava gastando demais, onde eu podia reduzir, né, os meus gastos, para começar a fazer sobrar uma folga nesse salário no final do mês. Quando eu comecei a fazer essa análise, eu percebi que eu gastava muito dinheiro com internet,
o pacote de televisão em casa eu nem usava, não tinha por que eu ter, a conta do meu telefone estava muito caro, eu estava gastando muito em combustível, o preço do seguro do meu carro estava muito alto, né? Então tinha pontos, o cartão de crédito também, tinha muito gasto no cartão de crédito, onde podia ser reduzido, estava gastando muito em lazer, então tinha muito onde eu podia atuar para reduzir, e efetivamente eu comecei um movimento, né, de olhar meus gastos, onde é que eles estavam acontecendo, o que eu podia reduzir, e comecei a fazer um esforço. Nos primeiros meses, óbvio que é difícil, porque a gente está acostumado com aquele padrão e poder, e aquele consumo financeiro todos os meses, mas depois de um tempo isso se tornou tranquilo, né? Eu percebi que no final do mês começou a sobrar um dinheirinho um pouco maior e eu me motivei ainda mais a economizar e a fazer, gastar melhor o meu dinheiro. Quando começou a sobrar um pouco mais de dinheiro, foi mais ou menos no mesmo momento em que eu comecei a consumir conteúdo sobre investimentos. Sempre ouvi muitos amigos falando sobre investimento, mas eu não tinha muito interesse, porque a mentalidade de que investimento só era para pessoa que tinha muito dinheiro estava muito impregnado na minha mente, né? Então eu não tinha um mindset pronto assim para começar a investir. Eu precisava entender que era possível investir com pouco dinheiro e foi esse caminho que eu fui tomando. Comecei a estudar de maneira bem simples, vendo alguns vídeos, né? Alguns canais foram muito importantes no meu trajeto aqui para começar a investir. Então comecei aos poucos até que eu fiz o meu primeiro aporte no ano passado, né? Então agora faz um ano que eu estou investindo, como eu citei aqui no vídeo, e foi quando eu fiz o meu primeiro aporte. Foi um aporte, se eu não me engano, de alguma coisa próxima aí de R$300, né? Na época eu ainda não tinha reserva de emergência, então eu realmente gastava muito meu dinheiro. Eu tinha uma pequena reserva, bem pequena mesmo, assim, nem serviria para fazer propriamente cobrir uma emergência caso fosse necessário. Então a partir desse momento eu comecei a investir, comecei a gastar mais inteligentemente ainda meu dinheiro, né? Comecei a observar todos os gastos, comecei a colocar limites, né? Então eu tinha uma reserva, eu comecei a construir uma reserva de emergência aos poucos e ao mesmo tempo eu fui investindo. Eu fiz as duas coisas em paralelo. Eu não tinha dívidas significantes, assim, nenhuma dívida que me atrapalhasse, né? Eu comecei a construir a minha reserva de emergência paralelo aos meus investimentos. Então eu tinha alguns aportes em renda fixa para construir essa reserva e eu comecei aos pouquinhos a investir em fundos imobiliários, né? Fui investindo aos pouquinhos, fui aumentando meu patrimônio e buscando a cada mês aumentar a quantidade que eu poderia aportar. Outra coisa que foi muito importante é que nos anos antecedentes e também no período em que eu estou investindo, eu me qualifiquei para aumentar meu salário, que é uma forma de a gente aumentar a nossa renda e poder aumentar os aportes também mensais, né? Então, uma coisa que tem que ter muito cuidado é quando a gente aumenta o nosso salário, é a gente não se vislumbrar, né? E começar a gastar mais também. Claro que a gente vai aumentar um pouco o nosso padrão de vida, mas o ideal é que a gente viva sempre um padrão abaixo do que a gente pode, né? Então, se eu tenho um salário suficiente para viver num padrão X, eu vou viver nesse padrão X-1. Vou ficar um nível abaixo do meu padrão que eu poderia ter, para que a gente consiga ter uma segurança financeira, eu possa aumentar minha reserva de emergência, eu possa aumentar os meus aportes mensais em investimentos em bons ativos, tá? Então é muito importante a gente se qualificar, buscar aumentar o nosso salário ou uma renda extra. A gente pode fazer bico, pode buscar uma renda num turno inverso ao turno que a gente trabalha, né? Pelo menos por um período, até que a gente consiga fazer alguns aportes maiores e aumentar o nosso patrimônio nesse primeiro momento. E com tudo isso montado, com o meu patrimônio aumentando aos poucos, mês a mês, toda a grana extra que entrava, eu fazia meus aportes, e ainda faço, né? Ainda mantenho isso. Eu comecei a estudar mais sobre o mercado, né? Comecei a acompanhar mais notícias, comecei a seguir páginas no Instagram, comecei a seguir canais aqui no YouTube, comecei a acompanhar notícias sobre política, sobre investimentos, comecei a ler alguns livros, né? Inclusive citei um livro aqui no vídeo do Howard Marks, que é um livro muito legal. Tem livros do Benjamin Graham também, que trazem muito conhecimento sobre finanças e investimentos. Então, continuo estudando muito, gosto muito do mercado financeiro, eu sou engenheiro de formação, mas gosto muito do mercado financeiro, então venho estudando bastante, até para trazer mais conteúdos interessantes aqui para vocês, informações qualificadas e poder motivar vocês aí a começar os seus investimentos ou auxiliar, né, em quem já vem investindo. Tá, pessoal? Então aqui a ideia era trazer esse trajeto que eu passei para sair de gastar todo o meu dinheiro no final do mês até sobrar dinheiro e começar efetivamente a investir, tá?
Compartilhei isso aqui com vocês com o intuito de te motivar, né? Não trouxe nenhum ativo aqui pra gente falar, até porque eu não gosto de, não tenho intenção de fazer nenhuma recomendação de investimento, mas compartilhei essa trajetória com vocês até aqui. Eu espero que possa ter contribuído para vocês de alguma forma, que tenha virado uma chave aí, ou pelo menos botado uma pulguinha atrás da orelha com relação a investimentos e a forma como tu vê o teu dinheiro, e que isso possa contribuir para a tua vida e te fazer investir e gastar melhor o teu dinheiro aí, tá certo? Então obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, conta comigo na tua trajetória aí dos investimentos. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com pessoas que possam achar esse vídeo interessante e tenham interesse. Até o próximo vídeo então, e um grande abraço.